Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará. Lei Complementar número 022, de 15 de março de 1994, atualizada até 3 de junho de 2019. Estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui ou sanciona a seguinte lei complementar. Título 1 das Disposições Gerais. Capítulo 1 das Disposições Preliminares. Artigo 1º. A Polícia Civil, instituição permanente, auxiliar da Justiça Criminal e necessária à defesa do povo e do Estado, dirigida por delegado de polícia de carreira da ativa, estável no cargo, tem como incumbência as funções de polícia judiciária e a exclusividade da apuração de infrações penais, exceto as militares, e organiza-se de acordo com as normas gerais constantes desta lei. Artigo 2º. A Polícia Civil terá autonomia administrativa e funcional dispondo de dotações orçamentárias próprias, conforme dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Artigo 3º. São símbolos oficiais da Polícia Civil, o hino, a bandeira, o brasão e o distintivo capazes de identificar a instituição, conforme modelo estabelecido por ato do Poder Executivo. Capítulo 2 dos Princípios Institucionais das Funções. Artigo 4º. São princípios institucionais da Polícia Civil: autonomia administrativa e funcional, a hierarquia e a disciplina. Artigo 5º. São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, e de Polícia Judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a cautelar pré-processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz da criminalidade e da violência, além das seguintes. 1. Praticar, com exclusividade, todos os atos necessários à apuração das infrações penais e elaboração do inquérito policial. 2. Revogado. 3. Manter estreito e constante intercâmbio de caráter investigatório e judicial entre as repartições e organizações congêneres. 4. Promover o recrutamento, seleção, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e cultural do policial civil. 5. Colaborar com a Justiça Criminal, providenciando o cumprimento dos mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, fornecendo as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, e realizando as diligências, fundamentadamente, requisitadas pelo juiz de direito e membros do Ministério Público nos autos do inquérito policial. 6. Organizar e executar o cadastramento da identificação civil e criminal, através dos processos de impressões papiloscópicas. 7. Organizar e manter o cadastramento de armas, munições, explosivos e demais produtos controlados, bem como expedir licenças para as respectivas aquisições e portes, a seu critério, mediante o pagamento das taxas devidas em decorrência do exercício do poder de polícia. 8. Manter o serviço de estatística policial em adequação com os institutos de estatística e pesquisa, de maneira a fornecer informações precisas e atualizadas sobre índices de criminalidade, de violência e de infrações de trânsito. 9. Exercer a fiscalização de jogos e diversões públicas, expedindo o competente alvará, a seu critério, mediante o pagamento das taxas decorrentes do poder de polícia. Título 2 da Estrutura Organizacional. Capítulo 1 da Estrutura Básica. Artigo 6º. Para desempenhar eficientemente sua missão institucional, a Polícia Civil do Estado terá sua estrutura organizacional básica constituída das seguintes unidades: 1. Conselho Superior da Polícia Civil. 2. Delegado-Geral da Polícia Civil. 3. Delegado-Geral Adjunto. 4. Gabinete do Delegado-Geral. 5. Consultoria Jurídica. 6. Assessorias. 7. Núcleo de Inteligência Policial. 8. Diretorias. 9. Corregedoria Geral da Polícia Civil. 10. Coordenadorias. 11. Superintendências Regionais. 12. Secionais Urbanas. 13. Divisões Especializadas. E 14. Delegacias de Polícia. Parágrafo 1º. A representação gráfica da composição organizacional, o funcionamento, as competências das unidades, as atribuições e responsabilidades dos dirigentes serão estabelecidos em regimento aprovado pelo chefe do Poder Executivo.
Parágrafo 2º. Os cargos de assessor de planejamento estratégico, diretor do Núcleo de Inteligência Policial, diretor de Polícia Metropolitana, diretor de Polícia do Interior, diretor de Polícia Especializada, diretor da Academia de Polícia Civil, superintendente regional, diretor de Seccional Urbana, diretor de Divisão Especializada, coordenador da Região Metropolitana e coordenador do Interior são de provimentos exclusivos de delegado de polícia de carreira da ativa, bacharel em Direito, estável no cargo. Parágrafo 3º. Os cargos de titulares de delegacia de polícia são de provimentos exclusivos de delegado de polícia de carreira da ativa, bacharel em Direito. Parágrafo 4º. O cargo de diretor da Diretoria de Identificação será de provimento de policial civil, preferencialmente papiloscopista, com formação de nível superior. Capítulo 2 da Administração Superior. Artigo 7º. A administração superior será exercida pelo Conselho Superior da Polícia Civil, pelo Delegado-Geral e pelo Delegado-Geral Adjunto. Capítulo 3 do Delegado-Geral de Polícia Civil. Artigo 8º. Delegado-Geral da Polícia Civil, cargo privativo de delegado de polícia de carreira da ativa, estável no cargo, será nomeado pelo governador do estado, preferencialmente dentre os delegados do último nível da carreira, e terá as seguintes atribuições: 1. Dirigir, gerir e representar a Polícia Civil do Estado. 2. Manter o Secretário Especial de Estado de Defesa Social informado das necessidades da instituição, mediante relatórios periódicos, inclusive com indicativos das carências do quadro de pessoal e de recursos financeiros e materiais e de instalações. 3. Encaminhar ao órgão estadual competente o projeto de orçamento, o programa anual referente à instituição e participar, quando couber, da elaboração do plano plurianual de investimentos. 4. Ordenar o emprego de verbas orçamentárias ou de créditos abertos em favor da Polícia Civil, bem como dos recursos que ela venha a receber, oriundos de quaisquer fontes de receita. 5. Firmar convênios, celebrar contratos e outros instrumentos legais de interesse da Polícia Civil, com entidades de direito público e privado. 6. Gerenciar os recursos humanos da instituição ou a ela cedidos, inclusive dando posse aos novos servidores. 7. Designar servidores para exercer função gratificada, bem como propor nomes ao governador com vistas à nomeação para cargos comissionados. 8. Autorizar o servidor a se afastar do Estado, a serviço ou para atividade de cunho cultural de interesse da instituição, dentro do país. 9. Expedir os atos necessários para a administração da instituição. 10. Propor ou adotar, dentro de sua esfera de atribuição, quaisquer outras providências de interesse da instituição. 11. Lotar servidores, conceder férias, licenças e afastamentos de quaisquer espécies, bem como remover servidores quando houver ônus para a administração pública. 12. Conceder direitos, vantagens e prerrogativas previstos em lei aos servidores da instituição, em consonância com as diretrizes traçadas pela Secretaria Executiva de Estado de Administração. 13. Conceder honrarias a integrantes da sociedade civil e a servidores civis e militares. 14. Julgar os processos administrativos instaurados pela Divisão de Polícia Administrativa, podendo aplicar a pena de cassação, bem como julgar os recursos administrativos oriundos daquela divisão. 15. Proceder à designação de substituição de policiais entre circunscrições. 16. Instituir comissões especiais de processo administrativo disciplinar. 17. Julgar os processos administrativos disciplinares, podendo aplicar as penalidades de repreensão e suspensão até 30 dias, e as apurações administrativas internas provenientes da Corregedoria Geral. E 18. Decidir sobre a instauração de processo administrativo disciplinar. 19. Designar os membros das comissões permanentes de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. As atribuições previstas no inciso 11 do caput deste artigo poderão ser delegadas, a critério do delegado-geral, exceto a de remoção de servidores, quando gerar ônus para a administração pública.
Parágrafo 2º. O delegado-geral da Polícia Civil, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos de responsabilidade conexos com os do governador, pela Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 338 da Constituição do Estado do Pará. Parágrafo 3º. O delegado-geral da Polícia Civil terá todas as honras, remuneração e prerrogativas conferidas aos secretários executivos de Estado. Artigo 8º-A. O delegado-geral adjunto tem por atribuição a substituição legal do delegado-geral em seus impedimentos e ausências, bem como outras atribuições delegadas pelo gestor da instituição. Parágrafo único. O delegado adjunto será indicado pelo delegado-geral, dentre delegados de polícia de carreira da ativa, estável no cargo e nomeado pelo governador do Estado. Seção 1 do Gabinete do Delegado-Geral de Polícia Civil. Artigo 9º. O gabinete é um órgão de assessoramento superior diretamente subordinado ao delegado-geral, constituído de chefia de gabinete, seção de protocolo e seção de arquivo. Seção 2 da Consultoria Jurídica. Artigo 10. A Consultoria Jurídica é o órgão de assessoramento superior da Polícia Civil, diretamente subordinada ao delegado-geral, constituída por consultor-chefe, consultores jurídicos, biblioteca e secretaria. Artigo 11. Revogado. Capítulo 4 do Conselho Superior de Polícia Civil. Artigo 12. O Conselho Superior da Polícia Civil, com atribuições consultivas, opinativas, de deliberação colegiada e de assessoramento, é constituído pelos seguintes membros: 1. Delegado-geral da Polícia Civil, presidente. 2. Delegado-geral adjunto, vice-presidente. 3. Corregedor-geral da Polícia Civil. 4. Diretor da Academia de Polícia Civil. 5. Diretor de Polícia Metropolitana. 6. Diretor de Polícia do Interior. 7. Diretor de Polícia Especializada. 8. Um representante do Sindicato dos Policiais Civis do Estado. E 9. 3 delegados de polícia de carreira da última classe, votados secretamente pelo Conselho Superior da Polícia Civil para mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por uma única vez. Artigo 13. São atribuições do Conselho Superior da Polícia Civil: 1. Em caráter deliberativo. A. Aprovar os planos de contingência que envolvam mais de uma diretoria, ressalvados os casos de urgência, devidamente autorizados pelo delegado-geral. B. Decidir os conflitos de atribuições entre as diretorias e os demais setores da instituição. C. Aprovar edital para realização de concurso público para o preenchimento de cargos da Polícia Civil. D. Adotar providências para a designação da comissão de avaliação do estágio probatório. E. Julgar os estágios probatórios dos servidores da instituição. F. Aprovar normas, regimentos ou regulamentos propostos pelas unidades da Polícia Civil, no âmbito de suas atribuições. G. Decidir, quando suscitadas dúvidas pela comissão de promoção, a respeito da classificação de candidatos à progressão funcional. H. Aprovar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo a listagem de policiais civis para fins de progressão funcional. 1. Deliberar conclusivamente sobre o processo administrativo que trata de enfermidade ou morte em razão do serviço. J. Indicar os policiais que irão integrar a lotação da Corregedoria Geral da Polícia Civil. K. Aprovar projetos de instalação, transformação, fusão e desativação de órgãos policiais. L. Aprovar nomes de civis, militares e servidores da instituição para serem agraciados com a Medalha do Mérito Policial Civil, o Diploma de Amigo da Polícia Civil ou a Medalha Ivanovich de Investigação Policial, bem como de outras condecorações. M. Julgar os recursos hierárquicos resultantes de procedimentos disciplinares da competência do delegado-geral. E N. Julgar o processo administrativo que trata da promoção por ato de bravura, nos termos do artigo 55 desta lei. O. Julgar, em grau de recurso, os processos administrativos atinentes à divisão de polícia administrativa, após a decisão do delegado-geral. 2. Em caráter consultivo. A. Emitir parecer, depois de exame e avaliação, sobre as propostas ou projetos atinentes à expansão do quadro de recursos humanos e aquisição de equipamentos.
B. Emitir parecer, depois de exame e avaliação, sobre projetos de instalação, transformação, fusão e desativação de unidades operacionais. C. Emitir parecer, depois de exame e avaliação, sobre os projetos de criação e extinção de cargos da Polícia Civil. D. Opinar sobre o projeto de orçamento programa anual da Polícia Civil. E. Opinar quanto ao emprego de verbas orçamentárias ou de créditos abertos em favor da Polícia Civil, bem como sobre os recursos que ela venha a receber, oriundos de quaisquer fontes de receitas. 3. Em caráter de assessoramento. A. Encaminhar ao chefe do Poder Executivo a lista dos policiais não aprovados no estágio probatório, para as providências pertinentes. B. Exercer a fiscalização da aplicação dos recursos orçamentários e financeiros rubricados à Polícia Civil. E C. Propor ao chefe do Poder Executivo alterações na legislação pertinente à Polícia Civil. Parágrafo 1º. O Conselho Superior da Polícia Civil poderá tratar, em caráter consultivo ou de assessoramento, de quaisquer outros assuntos de interesse da instituição. Parágrafo 2º. O Conselho Superior da Polícia Civil reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou de 2/3 de seus membros. Parágrafo 3º. A participação no Conselho será remunerada na mesma proporção do valor correspondente ao recebido pelos membros do Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado. Parágrafo 4º. O funcionamento do Conselho será definido em regimento interno, sendo suas decisões tomadas por maioria absoluta de votos, presente a maioria de seus membros. Parágrafo 5º. Em caso de empate na votação, cabe ao presidente o voto de desempate. Parágrafo 6º. O membro do Conselho, representante do Sindicato dos Policiais Civis do Estado, terá mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 7º. O delegado-geral e o corregedor-geral imediatamente anteriores aos atuais ocupantes dos referidos cargos ficarão agregados ao Conselho Superior da Polícia Civil durante o período da gestão de seus sucessores, salvo opção em contrário. Parágrafo 8º. O policial civil eleito pelo voto universal para exercer mandato parlamentar ou do Poder Executivo, após o término do mandato, ficará agregado ao Conselho Superior da instituição nos 4 anos seguintes, salvo opção pessoal contrária. Parágrafo 9º. A agregação ao Conselho Superior, nos casos previstos nos parágrafo 8º e 9º deste artigo, importará o exercício de funções administrativas ou de assessoramento dos conselheiros, sem direito a voto. Parágrafo 10. As decisões do Conselho Superior da Polícia Civil, que forem consubstanciadas em resoluções, serão submetidas à apreciação do chefe do Poder Executivo para homologação e publicadas no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 11. O Conselho Superior tem a atribuição para apurar e julgar casos de irregularidades funcionais cometidas ou em que estejam envolvidos o delegado-geral, o corregedor-geral e o delegado-geral adjunto. Capítulo 5 da Corregedoria Geral de Polícia. Artigo 14. A Corregedoria Geral da Polícia Civil, órgão de controle disciplinar interno, dirigida por delegado de polícia de carreira da ativa, estável no cargo, diretamente vinculada ao Conselho Superior da Polícia Civil, tem as seguintes atribuições. 1. Promover o controle interno da Polícia Civil e a apuração de transgressões disciplinares e penais atribuídas aos seus servidores, no exercício do cargo ou fora dele, produzindo provas e impondo sanções nos limites de suas atribuições. 2. Velar pela fiel observância da disciplina e probidade funcionais. 3. Exercer correição, em caráter permanente ou extraordinário, sobre os procedimentos de polícia judiciária instaurados pelos órgãos policiais. 4. Avocar, com razões fundamentadas, em caráter excepcional, inquéritos policiais para redistribuição. 5. Acompanhar e orientar os policiais civis no exercício de suas atividades de polícia judiciária. 6. Articular-se com o Poder Judiciário e o Ministério Público, visando a eficiência dos serviços de polícia judiciária. 7. Realizar inspeções nos órgãos policiais, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior da Polícia. 8. Emitir recomendações, no âmbito de suas atribuições, aos servidores da instituição.
9. Efetuar análises e controle estatístico das infrações administrativas e penais praticadas por servidores da instituição. 10. Proceder ao cancelamento de notas criminais determinadas pelo juízo competente. 11. Adotar providências para sanar omissões, prevenir e corrigir ilegalidade ou abuso de poder. 12. Expedir pareceres normativos sobre procedimentos e atuação policial. 13. Centralizar procedimentos administrativos e penais da instituição. 14. Adotar, de forma articulada e em conjunto com a Academia de Polícia Civil e a Divisão de Atendimento ao Servidor, medidas socioeducativas, visando a reinserção do servidor no contexto de sua atividade funcional. 15. Instaurar julgar a apuração administrativa interna. E 16. Determinar o afastamento de policial acusado de infração disciplinar ou penal, bem como a retirada da identidade funcional ou da arma de fogo, excepcionalmente, nos termos do artigo 92 desta lei. Parágrafo 1º. A Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não apenados administrativa ou criminalmente. Parágrafo 2º. O policial civil indicado para integrar a lotação da Corregedoria Geral, entendendo-se necessário, será arguido pelo Conselho Superior da Polícia Civil, que recomendará ou não a sua lotação. Parágrafo 3º. O servidor lotado na Corregedoria, que praticar infração disciplinar ou penal no exercício da função, será afastado das atividades funcionais, sem prejuízo do respectivo procedimento disciplinar ou penal, quando então poderá retornar para a circunscrição correspondente à sua classe, após a avaliação e decisão do Conselho Superior da Polícia Civil. Parágrafo 4º. O policial integrante da lotação da Corregedoria concorrerá, em igualdade de condições com os demais policiais, ao processo de progressão funcional. Parágrafo 5º. A exoneração do Corregedor-Geral será sugerida ao governador pelo Delegado-Geral, após deliberação da maioria absoluta dos membros do Conselho Superior da Polícia Civil. Capítulo 6 da Academia de Polícia Civil. Artigo 15. A Academia de Polícia Civil, dirigida por delegado de Polícia Civil da ativa e estável no cargo, preferencialmente com atuação no Magistério Superior, é subordinada diretamente ao Delegado-Geral da Polícia Civil. Artigo 16. A Academia de Polícia Civil terá sua estrutura organizacional e atribuições definidas em regimento próprio. Capítulo 7 das Diretorias da Polícia Civil. Artigo 17. As diretorias de polícia são diretamente subordinadas ao Delegado-Geral, compreendendo: 1. Diretoria de Polícia Metropolitana, DPM. 2. Diretoria de Polícia do Interior, DPI. 3. Diretoria de Polícia Especializada, DPE, ficam criadas, no âmbito da Diretoria de Polícia Especializada e subordinadas a esta, as seguintes divisões e respectivos cargos. A. Uma divisão de repressão a roubos e furtos. A1. Um cargo de diretor de divisão, JEPDA 011. 3. A2. Um cargo de chefe de operações, JEPDA 011. 2. A3. Um cargo de chefe de cartório, JEPDA 011. 2. B. Uma central de disque denúncia. B1. Um cargo de diretor da central de disque denúncia, JEPDA 011. 5. B2, 2 cargos de coordenador, JEPDA 011. 4. C. Uma divisão estadual de narcóticos. C1, um cargo de diretor de divisão, JEPDAS 011. 3. C2, 2 cargos de titular de delegacia, JEPDAS 011. 2. C3, um cargo de chefe de centro, JEPDAS 011. 2. C4, um cargo de chefe de cartório de divisão especializada, JEPDAS 011. 2. C5, um cargo de chefe de cartório de delegacia de polícia, JEPDAS 011. 1. C6, um cargo de chefe de operações de divisão especializada, JEPDAS 011. 2. C7, um cargo de chefe de operações de delegacia de polícia, JEPDAS 011. 1. 4. Diretoria de Administração, DA. 5. Diretoria de Identificação Enéas Martins, DIDEM. 6. Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística, DIME. 7. Diretoria de Recursos Humanos, DRH.
8. Diretoria de Recursos Financeiros, DRF. 9. Diretoria de Atendimento ao Servidor, DAS. Capítulo 8 dos Departamentos de Polícia Civil. Artigo 18. Revogado. Capítulo 9 das Secionais Urbanas de Polícia Civil. Artigo 19. As secionais urbanas de Polícia Civil, dirigidas por delegados de polícia de carreira da ativa, estável no cargo, são órgãos subordinados à Diretoria de Polícia Metropolitana, na região metropolitana de Belém, e às superintendências regionais, no interior do Estado. Capítulo 10 das Divisões Especializadas da Polícia Civil. Artigo 20. As divisões especializadas, dirigidas por delegados de polícia de carreira da ativa, estável no cargo, são órgãos subordinados à Diretoria de Polícia Especializada. Capítulo 11 das Superintendências Regionais de Polícia Civil. Artigo 21. As superintendências regionais da Polícia Civil, dirigidas por delegado de polícia de carreira da ativa, bacharel em direito e estável no cargo, são subordinadas diretamente à Diretoria de Polícia do Interior, tendo por atribuição a direção, coordenação, controle e supervisão administrativa e operacional das secionais e delegacias situadas em sua respectiva circunscrição. Capítulo 12 das Delegacias de Polícia Civil. Artigo 22. As delegacias de polícia civil, dirigidas por delegados de polícia da ativa, são órgãos subordinados às secionais urbanas das respectivas circunscrições, na região metropolitana de Belém, e às superintendências regionais, no interior do Estado. Capítulo 13 dos Institutos de Criminalística, Médico Legal e de Identificação de Polícia Civil. Artigo 23. Revogado. Artigo 24. Revogado. Artigo 25. Revogado. Capítulo 14 dos Serviços de Apoio Administrativo. Artigo 26. As funções administrativas e outras de natureza não policial serão exercidas por servidores admitidos em quadro próprio, subordinados ao regime jurídico único do Estado. Título 3 dos Policiais Civis. Capítulo 1 das Carreiras Policiais Civis. Artigo 27. A Polícia Civil do Estado é formada pelos seguintes quadros de pessoal: 1. Quadro de autoridade policial. 2. Quadro de agente da autoridade. E 3. Quadro de técnicos de polícia. Artigo 28. A carreira policial civil é escalonada em cargos de natureza policial, com níveis de atribuições e responsabilidades, de provimento efetivo e de exercício privativo de seus titulares. Artigo 29. A carreira policial civil, típica de Estado, é integrada pelos seguintes cargos, com graduação em nível superior. 1 quadro de autoridade policial. A. Delegado de polícia, Código JEP-PC 701. 2 quadro de agente da autoridade policial. A. Investigador de polícia, Código JEP-PC 705. E B. Escrivão de polícia, Código JEP-PC 706. 3. Quadro de técnicos de polícia. A. Papiloscopista, Código JEP-PC 708. Parágrafo 1º. Cada cargo policial é integrado pelas classes A, B, C e D, iniciando-se a carreira na classe A. Parágrafo 2º. O quantitativo ideal de cargos efetivos da carreira policial civil, por classe, fica distribuído da seguinte forma: 1 delegados de polícia, no total de 1.050 cargos, distribuídos nas seguintes classes: A. Classe A, 420 cargos. B. Classe B, 315 cargos. C. Classe C, 210 cargos. D. Classe D, 105 cargos. 2 escrivães de polícia, no total de 1.050 cargos, distribuídos nas seguintes classes: A. Classe A, 420 cargos. B. Classe B, 315 cargos. C. Classe C, 210 cargos. D. Classe D, 105 cargos. 3. Investigadores de polícia, no total de 3.050 cargos, distribuídos nas seguintes classes: A. Classe A, 1.220 cargos. B. Classe B, 915 cargos. C. Classe C, 610 cargos. D. Classe D, 305 cargos.
4 papiloscopistas, no total de 450 cargos, distribuídos nas seguintes classes: A. Classe A, 180 cargos. B. Classe B, 135 cargos. C. Classe C, 90 cargos. D. Classe D, 45 cargos. Artigo 29-A. Os cargos de nível médio de investigador de polícia, escrivão de polícia e papiloscopista, remanescentes da Lei Complementar nº 022, de 1994, constituirão quadro suplementar, ficando os servidores com a percepção das gratificações atinentes à categoria policial, sem prejuízo das promoções que couberem aos respectivos ocupantes, sendo automaticamente extintos na medida que vagarem. Parágrafo 1º. O quantitativo de vagas dos cargos de nível médio de que trata o caput deste artigo, distribuído nas classes A, B, C e D, é o a seguir definido. 1 escrivães de polícia, no total de 430 cargos. 2 investigadores de polícia, no total de 1.288 cargos. 3 papiloscopistas, no total de 187 cargos. Parágrafo 2º. Para fins de alocação dos servidores ocupantes dos cargos de nível médio do quadro de que trata este artigo, nas classes referidas no parágrafo 1º, aplica-se o interstício de 2 anos de efetivo exercício na classe e os demais critérios estabelecidos no Decreto nº 2115 de 1997, naquilo que couber. Parágrafo 3º. Aos atuais ocupantes dos cargos de nível médio de que trata o caput deste dispositivo que, na data de publicação desta lei, possuírem nível superior, será atribuída parcela remuneratória no equivalente a 80%, do valor do vencimento base do respectivo cargo. Parágrafo 4º. O pagamento da parcela remuneratória na forma prevista no parágrafo 3º deste artigo, ocorrerá mediante efetiva comprovação, por parte do servidor, de que concluiu o curso de nível superior. Parágrafo 5º. A parcela remuneratória de que tratam os parágrafos 3º e 4º será denominada de complementação pecuniária e integrará a remuneração do policial civil, servindo inclusive de base de cálculo para fins de descontos previdenciários. Parágrafo 6º. Os atuais ocupantes dos cargos de nível médio referidos no caput deste dispositivo que não possuírem nível superior somente perceberão a complementação pecuniária se obtiverem a formação necessária para pagamento da citada vantagem. Artigo 30. A autoridade policial é o delegado de polícia de carreira, bacharel em direito que, investido por lei, tem a seu cargo e direção o mando das atividades de polícia judiciária, administrativa e de segurança do Estado. Artigo 31. Revogado. Artigo 32. Agente da autoridade é o policial encarregado da prática de atos investigatórios ou coativos para prevenir ou reprimir infrações penais, bem como das funções cartorárias, sob a direção da autoridade policial. Artigo 32-A. Técnico da Polícia Civil é o papiloscopista policial civil, incumbido dos procedimentos técnicos de apoio à atividade fim da Polícia Civil, no âmbito de suas atribuições. Artigo 33. Auxiliar técnico de Polícia Civil é o servidor policial que exerce tarefas auxiliares no campo técnico da Polícia Civil. Capítulo 2 das atribuições das carreiras. Artigo 34. São atribuições dos delegados de Polícia Civil: 1. Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do órgão ou unidade policial sob sua direção. 2. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais da Polícia Civil. 3. Planejar, dirigir e coordenar, com base na estatística policial, as operações policiais no combate efetivo à criminalidade, na área de sua competência. 4. Exercer poderes discricionários afetos à Polícia Civil que objetive proteger os direitos inerentes à pessoa humana e resguardar a segurança pública. 5. Praticar todos os atos da polícia, na esfera de sua competência, visando a diminuição da criminalidade e da violência. 6. Zelar pelo cumprimento dos princípios e funções institucionais da Polícia Civil.
7. Zelar pelos direitos e garantias constitucionais fundamentais. 8. Instaurar e presidir inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos no âmbito de sua competência, cabendo-lhe, privativamente, o indiciamento decorrente do livre convencimento jurídico penal, fundamentado no relatório conclusivo no inquérito policial. Este inciso é regulado pela Lei Federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013, a qual dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. 9. Promover diligências, requisitar informações, determinar exames periciais, remoções e documentos necessários à instrução do inquérito policial ou outros procedimentos decorrentes das funções institucionais da Polícia Civil. 10. Manter o sigilo necessário à elucidação do fato e às investigações a seu cargo. Artigo 35. Revogado, artigo 36. Revogado, artigo 37. Revogado, artigo 38. Revogado, artigo 39. São atribuições do investigador de polícia. 1. Proceder, mediante determinação da autoridade policial, às diligências e investigações policiais com o fim de coletar elementos para a elucidação de infrações penais ou administrativas para a instrução dos respectivos procedimentos legais. 2. Efetuar prisões em flagrantes ou mediante mandado, conduzir e escoltar presos. 3. Cumprir mandados expedidos pela autoridade policial ou judiciária competente. 4. Operar equipamento de comunicações. 5. Conduzir veículos automotores e outros meios de transporte, desde que habilitado. 6. Executar outras determinações emanadas da autoridade policial ou chefia competente. 7. Efetuar registro de ocorrência policial, de forma concorrente com os demais agentes da autoridade. 8. Confeccionar relatório de diligências relacionadas a atos de rotina do procedimento da Polícia Judiciária. 9. Elaborar relatório de investigação, cuja finalidade consiste na descrição das informações obtidas no curso das diligências realizadas, visando a elucidação da infração penal. 10. Acessar bancos de dados em geral e os específicos disponíveis à área de segurança pública, através da rede mundial de computadores e outros meios de consulta, objetivando subsidiar a persecução penal. Artigo 40. São atribuições do escrivão de polícia. 1. Participar na formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos, sob a presidência da autoridade policial competente. 2. Expedir, mediante requerimento deferido pela autoridade policial competente, certidões e translados. 3. Executar tarefas administrativas atinentes à atividade cartorária. 4. Responder pela guarda de objetos apreendidos, dando-lhes destinação legal, de acordo com a determinação da autoridade competente, bem como a escrituração dos livros de registro prisional. 5. Manter o controle do inventário dos bens patrimoniais da unidade policial, promovendo carga e baixa dos mesmos. Artigo 41. São atribuições do papiloscopista policial. 1. Colher as impressões digitais, no vivo e no morto, para fins de identificação civil e criminal. 2. Proceder a perícias papiloscópicas e necropapiloscópicas, com elaboração do respectivo laudo técnico. 3. Proceder a perícias iconográficas e retrato falado, com elaboração do respectivo laudo técnico. Artigo 42. São atribuições do auxiliar técnico de polícia civil. 1. Proceder, mediante determinação de seus superiores, ao auxílio técnico necessário ao exercício das atividades investigatórias, administrativas e periciais nos diversos órgãos da Polícia Civil. Artigo 43. São atribuições do motorista policial. 1. Conduzir viaturas policiais, responsabilizando-se por sua guarda e conservação. E 2. Exercer atividades de transporte de policiais, inclusive prestando apoio operacional. Artigo 44. São atribuições do agente de remoção. 1. Proceder a todas as remoções de competência da Polícia Civil. Artigo 45.
A função de polícia judiciária, sujeito o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas de a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como a realização de diligências policiais, em qualquer região do estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes à exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta lei. Parágrafo único. O regime de dedicação exclusiva de que trata esta lei importa a vedação do exercício de qualquer outra atividade profissional pública ou privada, exceto a de magistério. Título 4 do Ingresso nas Carreiras Policiais. Capítulo 1 do Ingresso nas Carreiras. Artigo 46. O ingresso na Polícia Civil do Estado far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado pela Polícia Civil em conjunto com a Secretaria Executiva de Estado de Administração, SEAD, em que se apure dos candidatos qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições do cargo a que concorre. Parágrafo 1º. Nas provas ou provas e títulos da primeira etapa do concurso público, bem como nas disciplinas ministradas pela Academia de Polícia Civil/ESP na segunda etapa, para o cargo de delegado de polícia, a nota mínima para aprovação será 7. Parágrafo 2º. Para os cargos de investigador de polícia, de escrivão de polícia e de papiloscopista, a nota mínima para aprovação será de 6 em ambas as etapas. Parágrafo 3º. A comissão de concurso será integrada por servidores da Polícia Civil e da SEAD, sendo um deles presidente, ficando facultada a participação de um procurador do Estado como membro. Artigo 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil: 1. Nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. Nível de escolaridade de bacharel em Direito para o cargo de delegado de Polícia Civil e nível superior completo para os cargos de investigador de polícia, escrivão de polícia e papiloscopista. 5. Aptidão física e mental. 6. Ter conduta pública e privada irrepreensível, não possuindo antecedentes criminais. 7. Ter reputação ilibada, comprovada por declaração firmada por 2 autoridades públicas. Parágrafo 1º. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscreverem nos concursos públicos para provimento de cargos da carreira policial civil, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com as deficiências de que são portadoras, as quais serão reservadas de até 5% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 2º. Para o candidato ao cargo de investigador de polícia, exigir-se-á, no ato da inscrição no concurso, a comprovação de que possui carteira nacional da habilitação para a condução de veículos automotores. Parágrafo 3º. É vedado participar da comissão de concurso quem tiver, entre os candidatos, cônjuge ou parente até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. Artigo 48. Os concursos públicos da Polícia Civil para provimento de cargos policiais serão realizados em 2 etapas, com suas respectivas subfases. Integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases: A. Provas objetiva e/ou discursiva. B. Peça processual, apenas para o cargo de delegado de polícia. C. Prova de capacitação física. D. Exames médicos. E. Exame psicológico, para a aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer. E F. Investigação criminal e social, para a aferição da conduta social irrepreensível e de idoneidade moral compatível com a função policial. 2. Compõe a segunda etapa dos concursos a seguinte subfase: A. O curso de formação de Polícia Civil, ministrado pela Academia de Polícia Civil, com carga horária mínima de 680 hora-aula, distribuídas em aulas teóricas e práticas, bem como em estágios supervisionados nos órgãos policiais. Parágrafo 1º. As 2 etapas dos concursos da Polícia serão eliminatórias e classificatórias.
Parágrafo 2º. O candidato somente prossegue para a fase seguinte do certame se for aprovado na fase anterior. Parágrafo 3º. Concluída a primeira fase do concurso, observada a ordem de classificação dentro do número de vagas estipuladas no edital, o candidato aprovado será matriculado na Academia de Polícia Civil/ESP para submeter-se à segunda etapa. Parágrafo 4º. Os candidatos não convocados para cursar a Academia de Polícia serão eliminados do concurso. Parágrafo 5º. O candidato matriculado na Academia de Polícia para submeter-se à segunda etapa do concurso não criará vínculo com o Estado. Parágrafo 6º. A classificação final do candidato no concurso público será resultante da média geral das disciplinas do curso de formação ministrado pela Academia de Polícia Civil do Estado. Parágrafo 7º. A nota obtida no curso de formação, resultante da média geral das disciplinas, será obedecida para efeito de lotação. Capítulo 2 do estágio probatório. Artigo 49. O candidato nomeado, de acordo com a ordem de classificação, iniciará a carreira pelos municípios do interior do Estado, nos termos definidos no art. 49-A desta lei. Parágrafo único. O policial civil nomeado, em ato solene de posse perante o delegado-geral, prestará compromisso de desempenhar com retidão os deveres do cargo, observar os preceitos éticos e morais do policial civil, cumprir os preceitos da Constituição, as leis e demais regulamentos internos da Polícia Civil. Artigo 49-A. As circunscrições da Polícia Civil do Estado serão classificadas de acordo com a seguinte disposição. 1. Primeiro circunscrição, para os municípios com população de até 33.000 habitantes. 2. Segundo circunscrição, para os municípios com população de 33.001 a 63.000 habitantes. 3. Terceiro circunscrição, para os municípios com população acima de 63.001 habitantes. E 4. Quarto circunscrição, para os municípios de Belém e os localizados na sua região metropolitana. Parágrafo 1º. A divisão dos municípios em circunscrições objetiva a organização administrativa e hierárquica da Polícia Civil. Parágrafo 2º. À medida que houver alteração do número populacional dos municípios do Estado, estes passarão a integrar nova circunscrição, ficando o Conselho Superior da Polícia Civil autorizado a proceder à sua reclassificação por meio de resolução, de acordo com a presente lei. Parágrafo 3º. A substituição de policiais em suas funções poderá ocorrer dentro ou fora da própria circunscrição onde esteja lotado, limitada a 4. Parágrafo 4º. A atribuição para designar a substituição cumulativa de policiais entre circunscrições será exclusiva do Delegado-Geral da Polícia Civil. Artigo 50. Com a nomeação e posse, o policial civil entrará em período de estágio probatório por 3 anos, durante os quais serão apuradas as condições de permanência na carreira através da avaliação criteriosa de seu trabalho e conduta pessoal, observando-se os seguintes requisitos: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. E 5. Responsabilidade. Parágrafo único. O servidor policial em estágio probatório não poderá ser cedido para outro poder ou um órgão da administração pública. Artigo 51. A apuração e o julgamento dos requisitos previstos no artigo anterior serão regulamentados através de decreto. Artigo 52. Após o encerramento do estágio probatório, o policial civil, se aprovado, adquire estabilidade no serviço público. Capítulo 3 da Promoção. Artigo 53. Decreto governamental regulará o processo de promoção, observados os critérios alternados de antiguidade e merecimento e o interstício de 2 anos. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente de Promoção, COPEP, é competente para proceder às promoções anuais da instituição, a qual será integrada por 3 membros designados pelo delegado-geral, sendo seu presidente um delegado de polícia de carreira da última classe e outro da classe C, que não esteja concorrendo à promoção.
Parágrafo 2º. O terceiro membro poderá ser de outras categorias integrantes da carreira policial, que não esteja concorrendo à promoção. Parágrafo 3º. As promoções ocorrerão anualmente no mês de abril e serão publicadas em 21 de abril no Diário Oficial do Estado. Artigo 54. Somente poderá ser promovido por merecimento o candidato que estiver no exercício efetivo do cargo ou função de natureza estritamente policial civil. Parágrafo 1º. Não poderá ser promovido policial civil que tenha sido punido penal ou disciplinarmente, nos 12 meses anteriores à data de instauração do processo de promoção. Parágrafo 2º. Não poderá concorrer à promoção o policial que estiver preso cautelarmente, ou em virtude de sentença penal condenatória. Parágrafo 3º. Será submetido ao processo de promoção, em igualdade de condições com os demais, o policial que vier a falecer ou se aposentar, desde que não tenha sido efetivada a promoção a que tinha direito anteriormente. Parágrafo 4º. A promoção à última classe do policial civil far-se-á através da realização de curso específico, sem caráter eliminatório, sendo para os delegados, o curso superior de polícia de instituição oficial do país ou estrangeira. Parágrafo 5º. Será submetido ao processo de promoção, em igualdade de condições com os demais, o policial que vier a falecer, desde que não tenha sido efetivada a promoção a que tinha direito anteriormente. Artigo 54-A. A promoção por ato de bravura é aquela conferida ao policial civil pela conduta que resultar na prática de ato não comum de coragem ou audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever funcional, representem feitos úteis à sociedade na manutenção da segurança pública, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. Parágrafo 1º. O ato de bravura, caracterizado nos termos do caput deste artigo, determinará a promoção do policial, mesmo que do ato praticado tenha resultado sua morte ou invalidez permanente, independentemente da existência de vaga no processo de progressão funcional. Parágrafo 2º. Para os fins de caracterizar o ato de bravura, o delegado-geral determinará a instauração de processo administrativo com prazo de 15 dias para conclusão, no qual se arrolará todas as provas colhidas da prática do citado ato e, ao final, fará relatório conclusivo, remetendo o feito ao Conselho Superior da Polícia Civil para apreciação e julgamento. Artigo 55. A ascensão, transposição, progressão ou promoção só ocorrerá dentro da própria carreira funcional, sendo vedado o ingresso em carreira diversa, a não ser mediante concurso público. Capítulo 4 da remoção. Artigo 56. O policial civil 1. Poderá ser removido ex officio, no interesse do serviço policial, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe. 2. Poderá ser removido a pedido, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe. 3. Poderá ser removido por conveniência disciplinar, devidamente fundamentada, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe. E 4. Deverá ser removido para município de circunscrição imediatamente superior, quando for promovido de classe. Parágrafo 1º. A remoção motivada por conveniência disciplinar ou a pedido excluirá o direito ao pagamento da ajuda de custo. Parágrafo 2º. Quando a remoção gerar ajuda de custo, o servidor somente poderá ser removido para outro órgão policial após 12 meses de efetivo exercício na lotação atual. Capítulo 5 da Aposentadoria, Proventos e Pensões. Artigo 57. O policial civil será aposentado com vencimentos integrais e demais vantagens do cargo. 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente, com proventos integrais. A. Após 30 anos de serviço, se mulher. B. Após 35 anos de serviço, se homem. Parágrafo 1º. Computar-se em dobro, para efeito de aposentadoria, o pedido de licença-prêmio por assiduidade e férias não gozadas pelo policial civil.
Parágrafo 2º. Computar-se, para todos os efeitos legais, como período de efetivo exercício policial, o tempo em que o policial serviu em organização congênere de outro Estado da Federação ou esteve em curso de natureza estritamente policial, no Brasil ou no estrangeiro. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria do policial civil serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos policiais em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos, inclusive decorrentes da transformação ou reclassificação de cargos ou funções em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Parágrafo 4º. A pensão por morte do policial civil, em atividade ou aposentado, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do policial falecido, sendo devida aos beneficiários conforme estabelecido em lei, observando o constante no parágrafo anterior. Artigo 58. Aos policiais civis fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. Capítulo 6 das Garantias e Prerrogativas. Artigo 59. Decorridos 2 anos de efetivo exercício, o policial civil somente perderá o cargo. 1. Se condenado à perda de função resultante de sentença transitada em julgado. 2. Em virtude de processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 60. Além das garantias asseguradas pela Constituição da República, o policial civil gozará das seguintes prerrogativas: 1. Receber tratamento compatível com o nível de cargo desempenhado. 2. Prioridade em todos os serviços de transportes de comunicações públicas e privadas, quando a urgência do serviço exigir. 3. Exercício privativo dos cargos e funções da organização policial civil, observada a hierarquia. 4. Irredutibilidade de vencimentos. Parágrafo único. Quando no curso de investigação houver indícios de infração penal atribuída a policial civil, a autoridade policial remeterá, imediatamente, cópia do procedimento ao Corregedor-Geral de Polícia. Capítulo 7 dos Direitos, Vencimentos, Gratificações e Vantagens. Seção 1 dos Direitos. Artigo 61. São direitos dos policiais civis, além dos atribuídos aos servidores públicos no artigo 39 e parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal e artigo 30 e 31 da Constituição Estadual, os seguintes: 1. Vencimentos compatíveis com a importância e complexidade da atividade policial, cujo exercício, reconhecidamente perigoso, penoso e insalubre, é necessária à defesa do Estado e do povo. 2. Translado ou remoção quando falecido, ferido ou acidentado em serviço com garantia de assistência médica necessária e condigna custeadas pela instituição policial. 3. Custeio de sepultamento, quando morto em serviço. 4. Uso das designações hierárquicas. 5. Garantia de uso do título, em toda a sua plenitude com vantagens, prerrogativas e deveres a ele inerentes, quando se tratar de autoridade policial. 6. Matrícula, em estabelecimento público de ensino, na cidade ou região administrativa em que esteja lotado ou residindo, para seus dependentes, em qualquer fase do ano letivo, independente de vaga. 7. Afastamento do serviço até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, nascimento dos filhos ou falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente. 8. Licenças, segundo dispuser a lei. 9. Promoção por ato de bravura ou mesmo post-mortem, independente de vaga. 10. Ter ingresso e trânsito livre, em razão do serviço policial, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. 11. Medalhas do Mérito Policial Civil e Ivanovich de Investigação Policial e outras honrarias, conforme dispuser a regulamentação. 12. O exercício do cargo de professor, nos termos do artigo 37, inciso 16, alínea B, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horário. 13. Gratificação de localidade especial.
e o Decreto número 2691 de 20/12, 2006, regulamenta o inciso 13. 14. Elogio. Parágrafo 1º. O policial civil tem direito à identidade policial e porte livre de arma. Parágrafo 2º. Elogio, para efeito desta lei, é a menção, pessoal ou coletiva, por ato meritório que traduza dedicação no cumprimento do dever funcional ou pela execução de serviços relevantes para a coletividade que mereçam ser enaltecidos. Parágrafo 3º. O elogio será formalizado por portaria do delegado-geral, que constará dos assentamentos funcionais. Parágrafo 4º. Fica instituída, na Polícia Civil do Estado do Pará, a gratificação por plantão, destinada a gratificar policiais que exercem suas atividades na área operacional. Parágrafo 5º. Regime de plantão, para efeito do disposto no parágrafo anterior, é o cumprido por policial civil fora do seu horário normal de trabalho, em unidades policiais cujo plantão seja indispensável, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. O Decreto número 2395, de 23 de agosto de 2006 regulamenta os parágrafo 4º e 5º, dispondo sobre a gratificação de plantão. Artigo 62. O policial civil poderá afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, nos seguintes casos: 1. Para concorrer a cargo eletivo. 2. Para participar de curso, congresso ou seminário, no país ou no exterior com prévia autorização da autoridade competente. Artigo 63. Os delegados de Polícia Civil gozam de autonomia e independência no exercício das funções de seu cargo. Artigo 64. Os delegados de polícia gozam do mesmo tratamento distinguido às demais carreiras jurídicas do Estado. Artigo 64-A. Aos delegados de polícia será exigido o uso de traje forense, e para os demais integrantes da carreira policial, o traje será definido mediante decisão do Conselho Superior da Polícia Civil. Seção 2 dos vencimentos dos policiais civis. Artigo 65. O vencimento básico do delegado de Polícia Civil será fixado com diferença não superior a 5%, de uma classe para outra de carreira, correspondendo a de maior nível ao vencimento do Procurador do Estado de último nível, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Artigo 66. Revogado. Artigo 67. O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de 2º grau, será fixado com diferença não superior a 5%, de uma classe para outra de carreira, correspondendo de maior nível a 65%, do vencimento básico do delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Artigo 68. O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de 1º grau, será fixado com diferença não superior a 5%, de uma classe para outra de carreira, correspondendo a de maior nível a 50%, do vencimento básico do delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Seção 3 das gratificações. Artigo 69. O policial civil terá as seguintes gratificações, com respectivos percentuais. 1. Gratificação de risco de vida, de 50% a 100%, de 50% a 100%. 1. Gratificação de risco de vida, entre 70%, e 100%, 100%. 2. Gratificação de dedicação exclusiva, 70%, 70%. 3. Gratificação de tempo integral, 70%, 70%. 4. Gratificação de polícia judiciária, entre 70%, e 100%, 100%. 5. Gratificação de desempenho, de 20% a 100%, de 20% a 100%.
Parágrafo 1º. O policial que exerce suas funções em unidades operacionais, especificamente na atividade fim, quando for removido para exercer suas funções na atividade meio ou quando for cedido ou colocado à disposição de outro órgão público ou poder, terá os percentuais das gratificações de polícia judiciária e risco de vida reduzidos, nos termos estipulados no regulamento da matéria. Parágrafo 2º. Os percentuais fixados neste artigo incidirão sobre o vencimento básico do respectivo cargo. Parágrafo 3º. Decreto governamental estabelecerá os percentuais de cada gratificação. Seção 4 das vantagens. Artigo 70. O policial civil, além das gratificações policiais, terá as seguintes vantagens: 1. Diária. 2. Ajuda de custo para despesa de transporte ou mudança. 3. Representação de magistério, para os professores efetivos da Academia de Polícia Civil, conforme a carreira de professor de ensino policial. 4. Seguro de acidente de trabalho. 5. Adicional de curso de extensão ou pós-graduação, na área jurídica ou policial, com importância para o aprimoramento da atividade policial civil, obedecidos os seguintes requisitos: a. 5% do vencimento básico, para cursos de extensão com carga horária mínima de 180 horas aula. B. 10% do vencimento básico, para cursos de especialização ou aperfeiçoamento com carga horária mínima de 360 horas aula. E C. 15% do vencimento básico, para cursos de mestrado com carga horária mínima de 420 horas aula ou doutorado. 6. Pelo exercício de função de chefia, direção e assessoramento. 7. Auxílio funeral. 8. Salário família. 9. Adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de 12, que serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: a. Aos 3 anos, 5%. B. Aos 6 anos, 5%, 10%. C. Aos 9 anos, 5%, 15%. D. Aos 12 anos, 5%, 20%. E. Aos 15 anos, 5%, 25%. F. Aos 18 anos, 5%, 30%. G. Aos 21 anos, 5%, 35%. H. Aos 24 anos, 5%, 40%. 1. Aos 27 anos, 5%, 45%. J. Aos 30 anos, 5%, 50%. K. Aos 33 anos, 5%, 55%. L. Aos 34 anos, 5%, 60%. 10. Isenção tarifária nos transportes coletivos rodoviários, ferroviários e aquaviários, municipais ou intermunicipais, quando em serviço conforme garantia constitucional. 11. Isenção tarifária para obtenção de carteira nacional da habilitação. Parágrafo 1º. O adicional de curso de extensão ou pós-graduação não poderá ultrapassar a 30% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. É facultado ao policial civil, investido em cargo em comissão, optar pelos vencimentos do cargo de origem, acrescido de 80% da remuneração do cargo em comissão, a título de representação. Parágrafo 5º. As diárias e ajudas de custo são pagas antecipadamente. Parágrafo 6º. Para efeito desta lei, considera-se curso de extensão aquele ministrado com o objetivo de aprofundamento de conhecimentos em nível profissionalizante de ensino médio ou superior, nas áreas policial ou jurídica, de interesse da instituição. Parágrafo 7º. Fica assegurado ao policial civil atendimento emergencial em hospitais da rede particular mais próxima do local da ocorrência do acidente em serviço, até a estabilização do seu quadro clínico, na ausência de hospitais das redes estadual e municipal ou de hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde, SUS.
Parágrafo 8º. As despesas decorrentes do atendimento emergencial tratado no parágrafo 7º deste artigo serão pagas pela Polícia Civil para o hospital da rede particular, após a apresentação de nota fiscal onde conste a discriminação do gasto efetuado durante a internação no referido nosocômio. Título 5 do Regime Disciplinar. Capítulo 1 dos Deveres e Proibições. Seção 1 dos Deveres. Artigo 71. São deveres funcionais do policial civil: 1. Ser leal e fiel aos superiores interesses do Estado e da instituição policial civil, dedicando-se inteiramente ao serviço policial, respeitando as leis, autoridades, instituições constituídas e o povo. 2. Obedecer às ordens legais de superiores e hierárquicos e promover a sua fiel execução. 3. Desempenhar as funções específicas com zelo, presteza, eficiência e probidade. 4. Zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos do cidadão e da dignidade da pessoa humana. 5. Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial. 6. Adotar providências cabíveis em face das irregularidades de que tenha conhecimento no serviço ou em razão dele. 7. Guardar sigilo sobre assuntos da administração a que tenha acesso ou conhecimento, em razão do cargo ou da função. 8. Observar os princípios institucionais da Polícia Civil. 9. Agir com serenidade, prudência, urbanidade e energia na execução das atividades policiais civis. 10. Zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, sobretudo daqueles cuja guarda ou utilização lhe foi confiada. 11. Cultivar o aprimoramento técnico profissional. 12. O policial civil, mesmo de folga, ao flagrar ou tomar conhecimento de qualquer ilícito penal, deverá tomar todas as medidas legais cabíveis. 13. Zelar pelos direitos e garantias fundamentais constitucionais. 14. Proteger vidas e bens. 15. Não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir em suas decisões. 16. Ser inflexível, porém, justo, no tratamento com os delinquentes. Parágrafo único. O policial civil que participar de greve, reunião ou movimento de cunho reivindicatório da categoria policial não poderá usar arma. Seção 2 das Proibições. Artigo 72. Aos delegados de polícia, aplicam-se vedações previstas no artigo 181, item 2 da Constituição Estadual. Artigo 73. Ao policial civil é vedado: 1. Acumular cargo público, ressalvadas as hipóteses previstas constitucionalmente. 2. Participar da gerência ou administração de empresa de qualquer natureza. Capítulo 3 das Transgressões e Sanções Disciplinares. Seção 1 das Transgressões Disciplinares. Artigo 74. São transgressões disciplinares: 1. Faltar ao serviço de forma contínua ou alternadamente, ou chegar atrasado a qualquer ato de serviço que deva tomar parte ou assistir. 2. Deixar de saldar dívidas legítimas injustificadamente. 3. Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. 4. Permutar o serviço sem expressa autorização da autoridade competente. 5. Indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir a pessoa que se encontra envolvida em procedimento policial ou judicial. 6. Ausentar-se do serviço, do local de trabalho ou abandonar o plantão sem autorização superior. 7. Agir no exercício da função com imperícia, imprudência, ou negligência ou de forma arbitrária. 8. Afastar-se do município onde exerce suas atividades, sem expressa autorização da diretoria de polícia, a que estiver subordinado. 9. Usar indevidamente os bens da Polícia Civil ou a ela confiados, sob guarda ou não do servidor. 10. Interpor ou traficar influência alheia para solicitar acesso, promoções, transferências ou comissionamento. 11. Entregar-se à prática de jogos proibidos, vício de embriaguez ou de atos públicos reprováveis. 12. Comparecer embriagado ou ingerir bebida alcoólica em serviço. 13. Valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza para si ou para outrem. 14. Veicular por qualquer modo, notícias sobre serviço ou procedimento policial realizado ou em realização pela Polícia Civil, sem autorização de superior hierárquico.
15. Permitir à pessoa recolhida sob custódia conservar quaisquer objetos capazes de constituir perigo, causar lesão ou danificar as instalações ou facilitar a fuga. 16. Servir de intermédio entre pessoas e terceiros para fins incompatíveis com o serviço policial. Conversar ou deixar terceiros conversarem com o preso, sem que para isso esteja autorizado por sua função ou autoridade competente. 17. Protelar ou dificultar, injustificadamente, por atos ou omissões, o andamento de papéis, deixando de concluir nos prazos legais, inquéritos, prestação de informações, apuração administrativa interna, processos administrativos, realizações de diligências ou cumprimento de determinação judicial. 18. Simular doença, para esquivar-se do cumprimento do dever. 19. Recusar-se ou esquivar-se de atender ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou tome conhecimento, bem como portar-se de modo incompatível com as funções de policial, mesmo estando de folga. 20. Negligenciar ou omitir-se na guarda do preso, maltratá-lo ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial, ou extraviar ou dar ensejo ao extravio de pertences do preso. 21. Praticar usura em qualquer de suas formas. 22. Formular de má-fé, queixa ou representação. 23. Fazer uso indevido de documento funcional, arma, algemas, uniformes ou outros bens da instituição ou cedi-los a terceiro, a qualquer título. 24. Emitir opiniões ou conceitos depreciativos a superiores e hierárquicos, autoridades constituídas brasileiras ou de nações que mantenham ou não relações diplomáticas com o Brasil. 25. Receber propina, comissões ou oferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto, em razão de função ou cargo que exerça ou tenha exercido, aplicar irregularmente o dinheiro público. 26. Permitir a pessoas estranhas à instituição policial, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que lhe competiram ou a seus subordinados, ou ainda, dar, ceder a insígnia ou carteira funcional. 27. Manter relação de amizade ou exibir-se em público habitualmente com pessoas de má reputação, frequentando sem razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro e a condição policial. 28. Deixar de apresentar-se, sem motivo justificado, ao setor, serviço, divisão ou departamento para onde tenha sido transferido. B. Ao final das férias, licença ou dispensa do serviço. 29. Entregar sua arma de serviço, à pessoa não credenciada, sem autorização superior, ou deixá-la em lugar, onde terceiros possam utilizar. 30. Manusear ou disparar, de forma culposa ou dolosa, arma de fogo da qual tenha a posse. X. Participar de greve, reunião ou movimento de cunho reivindicatório da categoria policial civil, com violação das normas legais que regulamentam esse direito, inclusive o previsto no artigo 71, parágrafo único, desta lei. X. Deixar de atender, imediatamente, a convocação de autoridade policial superior, bem como, deixar de prestar informações solicitadas e julgadas necessárias. X. Introduzir bebidas alcoólicas ou entorpecentes na repartição, salvo quando apreendidas no exercício da função policial. X. Praticar infração penal que, por sua natureza, incompatibiliza o policial com o exercício da função. XXXV. Praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa física ou jurídica, com abuso ou desvio de poder. SVI. Lançar em livros ou em ficha ocorrência, queixas, reivindicações ou quaisquer outras matérias estranhas à finalidade deles. SVI. Publicar sem ordem expressa da autoridade competente documentos oficiais, embora não reservado, ou ensejar a divulgação de seu conteúdo no todo ou em parte. SVI. Praticar ato de incontinência pública e conduta escandalosa na repartição pública. X. Incorrer em procedimento irregular de natureza grave. XL. Faltar à verdade no exercício de suas funções. XLI. Agir de forma desidiosa no desempenho de suas funções. XLI. Faltar ou chegar atrasado ao serviço, ou deixar de participar, com antecedência, a autoridade a que estiver subordinado, na impossibilidade de comparecer à repartição, salvo motivo justo.
Shli, dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico ou a subordinado de modo desrespeitoso. Shliv, negligenciar na guarda de objeto pertencente à Polícia Civil e que, em decorrência das atribuições do cargo, lhe tenha sido confiado, possibilitando que se danifique ou extravie. XLV, dar causa, intencionalmente, ao extravio ou danificação de objetos pertencentes à Polícia Civil. Chuvi, desviar servidor público para atendimento a interesses particulares. E chuvio, exercer outra atividade profissional fora dos casos permitidos por lei, ou vincular o seu nome a empreendimento ou atividade de cunho ilegal ou duvidoso. Seção 2 das responsabilidades. Artigo 75. O policial civil responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 76. São penalidades disciplinares: 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 77. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, observando-se o princípio da ampla defesa. Artigo 78. A pena de repreensão será aplicada, por escrito, nos casos de transgressões disciplinares leves que não justifiquem a imposição de penalidade mais grave. Artigo 79. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa de 50%, no dia do vencimento ou remuneração, ficando o policial obrigado a permanecer em serviço. Parágrafo 2º. Nos casos de reincidência em que se configurar a deliberada vontade de incorrer na prática irregular, a aplicação da pena de suspensão se dará de forma progressiva até o dobro da última punição da mesma espécie. Artigo 80. As penalidades de repreensão e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 0,3 e 0,5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o policial não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 1º. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos de caráter pecuniário, não produzirá consequências nas promoções atrasadas, nem influenciará na contagem do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 2º. São causas de justificação de penalidade: a. Motivo de força maior, devidamente comprovado. b. Caso fortuito. C. Ter sido a transgressão cometida na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou da segurança pública. D. Ter a transgressão cometida em legítima defesa própria ou de terceiros, em obediência à ordem superior hierárquica, no estrito cumprimento do dever legal, ou quando pelas circunstâncias não for exigível outra conduta. Parágrafo 3º. São circunstâncias atenuantes: a. A boa conduta funcional. b. Serviços relevantes prestados. c. Ter sido a transgressão cometida para evitar mal maior. Parágrafo 4º. São circunstâncias agravantes: a. Má conduta funcional. b. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. c. Reincidência. d. Ter praticado a transgressão em conluio com duas ou mais pessoas, durante a execução do serviço, em presença de subordinado ou em público. E. Ter sido praticada a transgressão com premeditação ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Artigo 81. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. 6. Procedimento irregular de natureza grave. 7. Ofensa física ou moral, no exercício do cargo, a superior hierárquico, servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8. Aplicação irregular do dinheiro público.
9. Revelação ou divulgação de segredo adquirido em razão do cargo ou quebra do sigilo de peças do inquérito policial ou procedimentos administrativos. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, exceto nas hipóteses legais. 13. Transgressão prevista nos incisos 9, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 26, XIV, XXXV, XX, XLIN e XLV, todos do artigo 74 da presente lei. 14. Uso de arma quando estiver participando de greve, reuniões ou movimento de cunho reivindicatório da categoria policial. Artigo 82. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida provada boa-fé, o policial optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exerce há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercida em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 83. A demissão nos casos dos incisos 4, 8, 10, 11 do artigo 81 implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 84. A demissão por infringência do artigo 81, incisos 3, 7, incompatibiliza o ex-policial para nova investidura em cargo de policial civil pelo prazo de 5, 05 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço na Polícia Civil, o ex-policial demitido por infringência do artigo 81, incisos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Artigo 85. Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 86. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, intercaladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 87. Em função da gravidade da falta, a demissão, que se chamará qualificada, poderá ser aplicada com a cláusula bem do serviço público, a qual constará, sempre dos atos de demissão verificados nos casos previstos nos incisos 1, 4, 5, 8, 10 e 11 do artigo 81. Parágrafo 1º. Quando o policial civil for demitido do cargo, solicitar exoneração ou aposentar-se, deverá proceder à imediata devolução de sua carteira de identidade funcional, arma de fogo cautelada e outros objetos pertencentes ao patrimônio do Estado. Parágrafo 2º. O setor competente da Polícia Civil providenciará a permuta da carteira funcional do policial aposentado, na qual constará, no anverso, a inscrição policial aposentado. Artigo 88. No âmbito da Polícia Civil, são autoridades competentes para aplicar penalidades. 1. O governador do Estado, nos casos de demissão ou suspensão acima de 60 dias. 2. O delegado-geral da Polícia Civil, nos casos de repreensão ou suspensão até 60 dias. 3. O corregedor-geral da Polícia Civil, nos casos de repreensão ou suspensão até 30 dias. 4. Os coordenadores do interior e da região metropolitana, nos casos de repreensão ou suspensão até 15 dias. Capítulo 4 da Apuração Administrativa Interna e do Processo Administrativo. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 89. O policial civil que tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor da instituição será obrigado a comunicar o fato, imediatamente, à Corregedoria Geral da Polícia Civil. Artigo 90. Da apuração administrativa interna poderá resultar: 1. Arquivamento. 2. Aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão até 60 dias. 3. Instauração de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da apuração administrativa interna não excederá 30 dias, prorrogável por igual período a critério da autoridade que houver determinado sua instauração. Artigo 91.
sempre que o ilícito praticado pelo policial civil ensejar, em tese, a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias e de demissão, será obrigatória a instauração direta de processo administrativo disciplinar. Seção 2 do afastamento preventivo. Artigo 92. O Corregedor-Geral da Polícia Civil, mediante indícios de que o servidor acusado da prática de infração disciplinar ou penal tenha influenciado ou tentado influenciar nos rumos da investigação do processo administrativo disciplinar ou do inquérito policial, poderá determinar o afastamento do acusado ou indiciado do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, podendo haver uma prorrogação por igual período e sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Polícia, excepcionalmente e após análise do caso concreto, mediante despacho fundamentado, poderá determinar ao afastado que proceda à imediata entrega da identidade funcional, da arma de fogo e de outros objetos cautelados ao servidor. Seção 3 do Processo Disciplinar. Artigo 93. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 94. O processo disciplinar será conduzido por comissão de 3 policiais civis estáveis no cargo, designados pela autoridade competente, e presidida por um delegado de polícia, sendo seu presidente de classe igual ou superior ao do acusado. Parágrafo único. Quando o acusado for delegado de polícia, os integrantes da comissão processante serão, obrigatoriamente, da mesma categoria. Parágrafo 1º. Quando o acusado for delegado de polícia, os integrantes da comissão processante serão, obrigatoriamente, da mesma categoria. Parágrafo 2º. São instituídas 4 comissões permanentes de processo administrativo disciplinar, CPAD, as quais serão coordenadas pelo Corregedor-Geral da Polícia Civil. Artigo 95. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário para elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo 1º. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando os seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Artigo 96. A contagem do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar iniciará no dia da publicação da portaria instauradora no Diário Oficial do Estado e seu prazo de duração será de 60 dias, podendo ser prorrogado, por igual período, uma única vez, por ato da autoridade instauradora. Artigo 97. Ultimada a fase da instrução, o indiciado será citado para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, sendo-lhe facultada a vista do processo na sede dos trabalhos da comissão processante. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Parágrafo 2º. Achando-se o acusado em lugar incerto, a citação será feita por edital, publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação da localidade do último domicílio conhecido do acusado, pelo prazo de 3 dias consecutivos, para apresentar defesa escrita. Parágrafo 3º. No caso de revelia do indiciado, o presidente da comissão processante designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo igual ou superior ao do indiciado. Artigo 98. Concluída a defesa, a comissão processante remeterá o processo ao delegado-geral da Polícia Civil, com o respectivo relatório conclusivo. Em seguida, o processo será julgado no prazo de 20 dias, a contar do seu recebimento. Parágrafo 1º. Se o delegado-geral, após análise jurídica, entender que a conduta do indiciado se enquadra nas penas de demissão do serviço público ou de suspensão acima de 60 dias, remeterá o processo ao governador do estado para as providências de sua alçada. Parágrafo 2º. No caso de emprego inadequado do erário, apurado em inquérito policial, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo.
Parágrafo 3º. Fica sobrestado o processo administrativo disciplinar ou apuração administrativa interna, nos casos de força maior justificada ou realização e resultado de perícias e outras situações que se reputem necessárias à comprovação da verdade material e esclarecimento do fato. Artigo 99. Tratando-se de crime, será providenciado pela autoridade competente a instauração do inquérito policial. Artigo 100. O policial civil que estiver respondendo processo disciplinar, não pode, antes do seu término, ser exonerado hábito, nem se afastar do serviço, a não ser em virtude de licença por doença, suspensão preventiva ou prisão em flagrante. Título 6 das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 101. Revogado, artigo 102. Revogado, artigo 103. Revogado, artigo 104. Revogado, artigo 105. Os cargos de nível médio da Polícia Civil serão considerados para todos os efeitos legais, cargos técnicos especializados. Artigo 106. Os cargos de perito policial, JEP-PC 711, agente de remoção, JEP-PC 710, motorista policial, JEP-PC 707, e auxiliar técnico de polícia civil, JEP-PC 709, serão extintos à medida que vagarem, ficando-lhes garantidos todos os direitos, vantagens e prerrogativas previstos em lei. Artigo 107. Dentro dos parâmetros traçados pela presente lei, a estrutura organizacional da Polícia Civil, bem como todos os cargos, comissionados e funções gratificadas, encontram-se definidos no anexo 2 da presente lei. Artigo 108. Ficam extintos todos os cargos comissionados de direção e assessoramento superior, e as funções gratificadas, FG, da Polícia Civil, que não estejam contidas nesta lei. Artigo 109. O delegado-geral, no prazo de 120 dias da publicação desta lei, ouvido o Conselho Superior da Polícia Civil, encaminhará ao chefe do Poder Executivo o regimento interno da Polícia Civil, o regimento do Conselho Superior e o regimento interno da Academia de Polícia Civil, que serão aprovados por decreto. Artigo 109-A. A Polícia Civil terá uma junta médica, qual ficará incumbida de realizar inspeções psicomédicas dos seus servidores, relativamente a ingresso na carreira, bem como das demais atribuições dispostas em regulamento. Artigo 110. É assegurado ao policial civil direito à licença para desempenho de mandato classista, de associação de policiais civis de âmbito estadual, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 2 anos. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 4 por entidade, constituída em conformidade com o artigo 5º inciso LXX, a linha B da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A licença terá a duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada por igual período, no caso de reeleição por uma única vez. Parágrafo 3º. O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais exceto para promoção por merecimento. Artigo 111. Integra o conteúdo da presente lei a relação de classificação dos municípios por circunscrição, constantes do anexo 1. Artigo 112. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 113. Ficam revogadas as disposições em contrário. Palácio do Governo do Estado do Pará, em 15 de março de 1994. Jader Fontenelle Barbalho, governador do Estado. Anexo 1. Classificação das entrâncias com base no número populacional dos municípios. Censo Demográfico de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Primeiro circunscrição 96 municípios: Abel Figueiredo, Anapu, Água Azul do Norte, Anajás, Afuá, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Baião, Bamnash, Belterra, Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Brasil Novo, Brejo Grande do Araguaia, Bel Branco, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cachoeira do Piriá, Canaã dos Carajás, Chaves, Colares, Concórdia do Pará,
Cumaru do Norte, Curionópolis, Corralinho, Curuá, Curuçá, Eldorado dos Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, Gurupá, Igarapé-Sul, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituía, Jacareaganga, Juruti, Limoeiro do Ajuru, Mãe do Rio, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Medicilândia, Melgaço, Mocajuba, Moaná, Nova Esperança do Piriá, Nova Ipixuna, Nova Timboteua, Novo Progresso, Oeiras do Pará, Ourém, Ourilândia do Norte, Pacajá, Palestina do Pará, Pau d'Arco, Peixe-Boi, Pissarra, Placas, Ponta de Pedras, Porto de Mós, Prainha, Primavera Maria, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, Salvaterra, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Pará, Santana do Araguaia, Santarém Novo, Santo Antônio do Taurá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São Geraldo do Araguaia, São João de Pirabas, São João do Araguaia, São Sebastião da Boa Vista, São João da Ponta, Sapucaia, Senador José Porfírio, Soure, Terra Alta, Terra Santa, Tracuateua, Trairão, Tucumã, Ulianópolis e Vitória do Xingu. Segundo circunscrição 28 municípios: Alenquer, Almerim, Augusto Corrêa, Acará, Capanema, Capitão Poço, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Itupiranga, Jacundá, Moju, Monte Alegre, Novo Repartimento, Óbidos, Oriximiná, Portel, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Isabel do Pará, São Félix do Xingu, São Miguel do Guamá, Tailândia, Tomeçu, Uruará, Vigia, Viseu e Xinguará. Terceiro circunscrição 14 municípios: Abaetetuba, Altamira, Bragança, Barcarena, Breves, Castanhal, Cametá, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Paragominas, Redenção, Santarém, Itucuruí. Quarto circunscrição 05 municípios: Região Metropolitana da Capital do Estado, compreendendo os municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara. Anexe o único quadro de cargos de provimento em comissão. Demonstração do cargo código/padrão/quantidade delegado-geral 01 delegado-geral adjunto JEPDA 011 601 corregedor-geral JEPDA 011 601 coordenador-chefe da consultoria jurídica JEPDA 011 501 diretor JEPDAS 011 511 chefe de gabinete JEPDAS 011 401 assessor JEPDAS 012 405 coordenador JEPDAS 011 410 diretor de núcleo JEPDAS 011 401 superintendente regional JEPDAS 011 414 coordenador de assuntos jurídicos JEPDAS 011 401 integrantes de comissão permanente de PAD JEPDAS 011 412 diretor de seccional JEPDAS 011 330 corregedor regional JEPDAS 011 310 assistente JEPDAS 011 301 diretor de divisão especializada JEPDAS 011 307 coordenador de assuntos jurídicos 2 JEPDAS 011 303 diretor de divisão chefe de centro JEPDAS 011 203 chefe de comissão JEPDAS 011 201 titular de delegacia JEPDAS 011 200 chefe de operações de seccional JEPDAS 011 230 chefe de operações de superintendência JEPDAS 011 214 chefe de operações de divisão especializada JEPDAS 011 28 chefe de operações da corregedoria JEPDAS 011 21 chefe de cartório de seccional JEPDAS 011 230 chefe de cartório de superintendência JEPDAS 011 214 chefe de cartório de divisão especializada JEPDAS 011 28 chefe de cartório da corregedoria JEPDAS 011 21 chefe de serviços JEPDAS 011 52 chefe de museu JEPDAS 011 01 chefe de operações de delegacia de polícia JEPDAS 011 48 chefe de cartório de delegacia de polícia JEPDAS 011
48. Funções gratificadas. Denominação símbolo / código quantidade secretária FG 4 40 chefe de seção FG 4 150 chefe de setor FG 3 50 total 240. Anexo único. Administração direta, Polícia Civil, extinção. Cargos em extinção centilitros Venc. Escrivão de polícia A673,65. Investigador de polícia B707,34. Papiloscopista C742,70. Perito policial D779,84. Auxiliar técnico de polícia científica 673,65. B707,34. C742,70. D779,84. Motorista policial A673,65. B707,34. C742,70. Administração direta. Polícia Civil. Cargos centilitros Venc. Delegado de Polícia A1672,83, B1756,48, C1844,30, D1936,51. Escrivão de Polícia A673,65. Investigador de Polícia B707,34. Papiloscopista C742,70. D779,84. Anexo 2. Quadro de cargos de provimento em comissão. Demonstração do cargo. Código / padrão / quantidade. Diretor de divisão especializada JEPDA 011 301. Chefe de centro JEPDA 011 201. Titular de delegacia JEPDA 011 202. Chefe de operações de divisão especializada JEPDA 011 201. Chefe de cartório de divisão especializada JEPDA 011 201. Chefe de operações de delegacia de polícia JEPDA 011 101. Chefe de cartório de delegacia especializada JEPDA 011 101. Delegado Cinelo Ferreira de Menezes Filho. Coordenador-chefe da Consultoria Jurídica, Conjur / PCPA Polícia Civil do Estado do Pará.